Bodão, Danilo, a Lívia também falou hoje sobre o contrato da Esporte da Sorte, sobre essa questão jurídica, lembrando que há menos de, sei lá, 60 dias, o Conselho notificou o Corinthians para saber, não, 60 não, mais, foi em junho, 90 dias, para saber quando começou a história de denúncias contra a Vai de Bet, porque o Corinthians não tinha se manifestado e também demorou um pouquinho para falar, não, tá tudo certo com a Vai de Bet, como a troca de notas oficiais, ele estava tudo certo, até que houve o divórcio. E agora, quando o Corinthians assinou com a Esporte da Sorte, a Lívia noticiou aqui também, se lembra, o Conselho também noticiou, olha, vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo, vocês checaram tudo, e agora se vê de novo diante dessa situação. Lívia, queria saber se o TUMA, o Conselho de Justiça, o Conselho de Ética, se essas pessoas vão esperar passar essa semana turbulenta para notificar de novo o Fred Luz, Fredo Silveira, Augusto Melo, ou se dessa vez eles estão mais calmos e deixarão o presidente trabalhar em paz, porque dá, como é que ele fala? Vem coisa boa aí. Vem coisa boa. E só para aproveitar para colocar uma outra pergunta rapidinha que tem a ver com a Camarilha, Olivia. Eu vi a matéria da multa, né, de 100 milhões e tal. Como o Corinthians trabalha também com essa questão dos 100 milhões? Porque, eventualmente, se a Esportes da Sorte for simplesmente proibida de operar no Brasil, não tiver um representante, o Corinthians vai executar quem? Se você não tem mais a empresa existindo. Qual que é essa questão junto com a pergunta da Marília sobre o Tuma e os outros conselheiros de como eles podem resolver essa questão? Duas excelentes perguntas e, assim, as respostas vêm acompanhadas de dois momentos muito importantes, tanto dessa semana quanto da semana que vem. Então, o Vem Coisa Boa por aí, Marília, é que segunda-feira a gente já sabe que tem uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Corinthians marcado. Então, Romeu Tuma Júnior fez essa convocação, chamou os conselheiros, porque há uma expectativa de debater assuntos que estão aí em alta, inclusive esse contrato com a Esportes da Sorte e o contrato com a LFU, né? Que foram dois contratos que foram feitos de forma muito rápida. Não teve tanto tempo assim para o Conselho, né, deliberar sobre isso, analisar esses documentos. Inclusive, o contrato da LFU sequer passou pelo CORE. Então, são situações que estão incomodando, sim, o Conselho e devem ser debatidas de forma mais assintosa a partir do próximo dia 7, quando essa reunião acontece às 7 horas da noite. Sobre a questão jurídica, Danilo, esse é um ponto que ainda há alguma discordância dentro do clube. Principalmente porque eles acreditam, e aí, corroborando a apuração da Marília, o Corinthians ainda não se posicionou oficialmente, né? É importante ressaltar que hoje tem jogo, então o time está totalmente focado nesse confronto, mas a questão é que se acontecer, né, de ter algum problema, de mudar toda essa situação, o Corinthians ainda não trabalha com essa segunda possibilidade, e sim que, tendo algum tipo de rescisão contratual, vai cobrar esses 100 milhões, que deveriam entrar em até 10 dias na conta do clube após a assinatura do distrato. Então fica aí, a gente ainda vem aí na semana que vem aí na outra semana, a gente não sabe, ainda vamos ficar na expectativa quais serão os próximos passos do Corinthians nesse sentido. Bodão, Renato. Lívia, para mim, quando assim, vem aí coisa boa para o Corinthians, seria o impeachment do Augusto Melo. Esse seria o vem aí coisa boa para o Corinthians. Como é que está esse processo? Olha, o processo de impeachment, na verdade, ele se juntou a um outro processo administrativo dentro do Conselho. Então, ele agora caminha de uma forma mais burocrática, mais lenta. As contratações, né, do meio do ano fizeram bastante barulho, a contratação do Memphis Depay, as vitórias, né, consecutivas que o time tinha conseguido, inclusive, né, vencendo bem o Fortaleza, se classificando, todo esse cenário tava legal, né? Tava bacana. Só que agora as coisas começam de novo a pesar sobre o Augusto Melo e sobre a diretoria. A saída, inclusive, do Leonardo Pantaleão, né? Ele pediu demissão, diretor jurídico, nessa semana, também pegou muito mal, porque ele era um cara que sempre foi muito bem recomendado pelas pessoas e era tido como uma pessoa técnica que o Augusto sempre prometeu desde o início da campanha dele, que ele traria pessoas técnicas para assumirem posições dentro do clube. E aí, por desgaste com Pedro Silveira, com Fred Luz, que são novatos, né, dentro da esfera Corinthians, dentro do conselho também,
isso começou a incomodar muito. Então, o que antes estava mais paralisado, agora começa a caminhar mais rápido. Mas é aquilo, os passos sempre são muito burocráticos dentro do Corinthians, porque a gente sabe que o conselho fica ali com aquele medo, né, de como que a gente vai colocar o time agora nessa situação, isso vai impactar dentro do campo, depois vão achar que a gente é oposição. Então, tem esse assunto rolando nos bastidores. Vou fazer mais uma perguntinha. Quem foi que perdeu a data? Quem foi que perdeu a data para, como é que se diz, comprar, ou errou a data para comprar o Hugo e vai ter que pagar mais 500 mil agora? A data sempre foi dia 10, Renato. Sempre. Sempre foi dia 10 de outubro. Nunca houve dia 1º de outubro. Só que o presidente Augusto Melo... o Corinthians dizia que ia pagar primeiro... Ele falou isso domingo lá no meu programa. Lá no Pique Final. Ele ia falar exatamente isso. Falou para mim, pra Marília. Na TV. Falou para mim domingo que ia pagar, e que se pagasse no dia, antes do dia 1º, pagasse no dia 1º, esses 500 mil não teria que ser pago. Ele provavelmente. Mas a gente já tinha recebido essa informação antes, tá, Marília? Ele repetiu. No off dele, no quebra-queixo, já tinha rolado ali essa data. Só que aí eu fui consultar, né? Fui consultar o Cascone, fui consultar todo mundo. Agora, o novo diretor dos jurídicos do Corinthians. Ele falou, não, sempre foi dia 10. Marília. Ele foi contratado no dia 10, né, gente? O contrato dele foi registrado no dia 10. E aí eram 3 meses depois daquilo, de julho, o Corinthians podia exercer e comprar em definitivo a sua parte. É exatamente 3 meses depois, 10 de julho, 10 de outubro. Não tinha como ser dia 1º. Exatamente. Pode falar, Platão. Não, acho que uma situação terrível vem por aí. O Corinthians, você acha que uma empresa, que o patrocínio, que é o maior da Bet, que é da Estrela da Sorte aí, que é o maior patrocínio, é fundamental para oxigenar as finanças no dia a dia, que para de faturar de repente, que é proibida de atuar no Brasil, em 10 dias vai pagar uma multa de 100 milhões? É uma ingenuidade pensar nisso, não vai pagar coisa nenhuma. E o Corinthians sabe bem, também não paga ninguém, né? O Corinthians entende bem desse assunto. Diretoria do Corinthians, presidente do Corinthians, entende bem esse negócio de não pagar. Então, complicada a situação. Acho que esse conselho do Corinthians tem uma obrigação de cortar esse mal logo, porque vai explodir a situação financeira do Corinthians, que já é caótica. Eu vou me despedir da Lívia, mas essa segunda-feira vai ser daquelas animadas, porque além de se mostrarem corintianos preocupados com as finanças do Corinthians, com o contrato da Esporte da Sorte, etc. e tal, a gente sabe também do jogo de vaidade que vai acontecer. Desde a chegada do Fred Luz, também em julho passado, tem um monte de dirigente que, se não oficialmente, mas desembarcou. Né? E tem sido ali uma briga de bastidor entre quem desembarcou do que está acontecendo, porque é contra a presença do CEO, que não é CEO, consultor. Mas quem foi contratado foi a empresa. Mas a empresa fez a SAF do Curitiba. Ele vai fazer uma SAF no Corinthians. Entrou na justiça, não avisou o Core, não avisou ninguém. Então, é esse jogo de vaidades. Além da prioridade que precisa ser o Corinthians, veremos na segunda-feira, depois do jogo de hoje, depois do jogo do final de semana, durante a data FIFA, quando estaremos prontos para tratar só desse assunto. Obrigada, Lívia. Bom jogo para você, bom trabalho. A gente continua se vendo por aqui com notícias quentes do Coringão. Obrigada, Marília. Um beijo para vocês e, bom, já convido todo mundo para acompanhar o pós-jogo, porque hoje vai ferver no Maracanã, né, gente? Então, fiquem de olho aí. Exato.